Boa noite a todos e todas. Bem-vindos. Vamos continuar, né, essa semana, que foi uma semana extremamente rica, extremamente importante para a gente. E hoje vamos continuar no Dia do Psicólogo com as nossas palestrantes que se disponibilizaram, que estão aqui com a gente, para que a gente possa dar continuidade a essa semana tão importante nesse dia do Dia do Psicólogo, né, gente? 27 de agosto, Dia do Psicólogo, no dia que nossa profissão foi regulamentada aqui no Brasil. Então, vamos começar. Então, o curso de Psicologia da Unime Lauro de Freitas tem a honra de realizar este evento para comemorar o Dia do Psicólogo. Assim, em vista da importância dessa profissão para a sociedade, promovemos durante os últimos dias essa riqueza de palestras e de trocas com os profissionais que estiveram aqui presentes com a gente durante toda a semana. Hoje não será diferente. Durante toda a noite, teremos a continuação dessas discussões e aprendendo e enriquecendo cada vez mais a nossa formação e o nosso curso, né? Informo também que as perguntas podem ser feitas pelo YouTube e no final da apresentação eu farei as perguntas para a nossa convidada, tá? Então fiquem à vontade, podem fazer as perguntas e no final ela vai responder, tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Eu convido agora a psicóloga Mariana Vargas Paes, psicóloga clínica, mestre em psicologia experimental, especialista em psicoterapia analítico-comportamental, na FAP, e terapia de aceitação e compromisso. Professora do curso de pós-graduação e supervisora clínica na abordagem comportamental. Atua principalmente com o público infantil e juvenil e ministra palestras sobre psicoterapia infantil, mindfulness para pais e crianças. Muito obrigada, Mariana, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Parabéns, né, pelo nosso dia e vamos continuar fazendo o que a gente gosta, né, que é falar de psicologia e trocar esse conhecimento. Obrigada de verdade pela sua presença aqui com a gente. Roberta, isso. Eu fiquei muito honrada com esse convite de Ezevaldo, né, que convidou para que eu pudesse falar nesse dia tão especial, né, para todos nós. Eu tenho uma história muito longa e bonita com a Unime, então é sempre bom estar aqui, né, é minha casa também. Os alunos de Lauro de Freitas não me conheceram, né, mas eu me sinto também ainda da Unime um pouquinho. Então, para mim, é um prazer estar aqui hoje, contribuindo para o conhecimento dos alunos de psicologia, para a formação desses futuros profissionais. Eu vou falar um pouco sobre a questão da terapia infantil, né, dos transtornos mentais na infância e adolescência, e para mim é um prazer falar sobre esse tema com vocês, dividir um pouquinho da experiência. Obrigada, Mariana. Então, é com vocês. Eu vou colocar aqui, gente, para compartilhar a tela. Como é que eu faço? Eu faço como, gente? Apresentar agora? Acho que sim, né? Para compartilhar. Mariana, apresentar agora, compartilhar. A tela inteira. Acho que é isso, né? Isso. Tá dando para ver, gente? Está subindo aí sua apresentação. Eu já estou conseguindo ver. Não está ainda na transmissão do YouTube, mas já está na tela. Ah, certo. Acho que tem um delay aí um Um pouquinho, né? delayzinho. Deixa eu ver se a gente entra na tela no YouTube. Agora está começando a entrar no YouTube. Espera aí que eu te aviso. Agora está na tela. Está lá no YouTube também. Maravilha. Deixa eu só perguntar aqui uma. Eu tenho que ficar sem ver ninguém, né, Roberta? Me tira essa dúvida. Se você está só com o
celular ou só com o computador? Tá com os No dois? computador. Ah, tá. Se eu ligar no celular até que dá, né? Mas se você tiver, a gente está te vendo e está vendo o seu slide. Nós estamos vendo você e o slide. Tá, então eu vou deixar só para ver. Ah, vocês estão vendo eu e o slide, que eu só estou vendo só o slide. Aí agora a gente voltou a ver só o slide. Ah, tá. Tá bom. Então pronto, deixa eu ver só o slide e depois eu apareço, né? Tudo bem assim? Ok, aqui tem um delay e aí as imagens vão aparecendo no YouTube um pouquinho depois do que que eu estou vendo aqui no. Tá, eu acho que eu vou no celular então. Ô, gente, me desculpem essa. Mariana, você não está se vendo, mas nós estamos vendo você e a sua tela. Ah, então pronto. Tá ótimo. Então vamos lá. Bom, gente, a gente vai falar hoje sobre a atuação do psicólogo, né, no contexto do transtorno mental infantil. Eu acho que é um tema super relevante para esse momento, né? Especialmente porque é algo que a gente vê muito pouco, na verdade, na graduação. A gente acaba também tendo pouco contato, né, com essa demanda específica de transtorno mental na infância. A gente tem muitas dúvidas, porque quando a gente estuda psicopatologia, quando a gente estuda as doenças mentais, os transtornos mentais, a gente fala sobre aplicação para os adultos, né, na vida adulta, né, e aí a gente acaba tendo uma dificuldade maior em entender como é que acontecem os transtornos mentais na infância e adolescência. Então, a ideia é que a gente possa conhecer um pouco sobre isso hoje, né, que a gente possa entender similaridades e também diferenças de como é que essas patologias aparecem na infância e como é que a gente lida com elas. A nossa função, enquanto psicólogos, né, para a gente poder compreender os nossos pacientes, crianças e adolescentes nesse contexto, além das famílias, né. Bom, eu vou começar com essa citação de Cora Coralina, né, que eu acho que revela muito do que é ser psicólogo, e a gente hoje está no dia do psicólogo e da psicóloga. Então, eu acho que vale a reflexão, da gente poder pensar qual é a nossa função dentro do contexto clínico, dentro de um contexto de prática clínica, né, ou de prática em outros locais. Pode e deve se colocar diante do outro, pensando na nossa missão profissional, nos nossos compromissos. Então, ela diz assim: muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. Essa citação traz exatamente o que nós precisamos compreender e acessar acerca do que nós, psicólogos, temos como função na vida do outro, na vida da sociedade. Então, eu quis trazer para a gente poder refletir um pouco sobre isso nesse dia. A gente está falando de infância, né, gente? A gente está falando de um momento da vida que é muito especial, que é muito diferente, que é muito marcante. Esse é um texto que fala sobre esse período da infância. Ah, se a gente soubesse, desde pequeno, que a infância é o período mais marcante, mais especial, mais vivo nas nossas memórias, fruto das nossas maiores lembranças, momento de construção de relações afetivas sólidas. Afinal, sabe os seus amigos de infância? É com eles que você pode contar até hoje, né? Se a gente soubesse que a infância nos faz nos aproximar tanto de quem somos de verdade, nos faz perceber o quanto a vida faz sentido, nos faz ter reflexões sobre o que o tempo constrói. Quando a gente tem uma retrospectiva, quando a gente recebe as famílias, né, num perfil clínico,
de uma necessidade de acompanhamento dos seus filhos, de uma necessidade de reconstrução dos vínculos familiares. A gente está falando do quanto que eles recordam das próprias infâncias, do quanto que eles remetem à sua própria história de vida, e quanto que isso marca o desenvolvimento das suas vidas agora e de quem eles se tornaram como pais. Se a gente soubesse, talvez tivéssemos olhado para todas as coisas que vivemos com uma lupa diferente, ou simplesmente tivéssemos vivido tudo igualzinho mesmo. Afinal, viver a infância é o ato mais espontâneo de todos. Se a gente soubesse. Podemos olhar para os nossos filhos com essa lupa sobre a infância deles, sabendo o quanto estamos testemunhando e participando tão ativamente desse momento na vida deles. Se eles soubessem, né? Então, a ideia é a gente poder ter essa consciência, enquanto profissionais, de quem são aquelas pessoas, as famílias, as crianças, os adolescentes, que estão chegando para nós para atendimento. O que elas buscam? O que dói ali dentro? Quais são as demandas que eles chegam a serem atendidas? Né? O que eles têm expectativa de acontecer ali? De ter um acolhimento, de ter uma compreensão, uma dinâmica de troca. Né? Então, é importante que a gente perceba quem são essas pessoas e que contexto elas estão vivenciando, para que a gente possa ser o melhor profissional que podemos ser nesse momento, né, para elas. Bom, estamos falando sobre os transtornos mentais na infância. Então, nós temos aí essa citação desse artigo de 2014, em que ele vai falar um pouco sobre a perspectiva, né, dos transtornos mentais na infância, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU. Né? Então, é afirmado que crianças e adolescentes representam, respectivamente, cerca de 30% e 14% da população mundial. Né? Então, está falando da representação das crianças e adolescentes no mundo. Né? Nessas populações, são encontradas altas taxas de prevalência de transtornos mentais. Né? E esse artigo fez uma revisão de literatura, né, internacional, falando sobre a média global da taxa de prevalência de transtornos mentais nessa 15,8%. Portanto, uma taxa altíssima de transtornos mentais na infância e adolescência. Né? Essa taxa, obviamente, ela tende a mudar proporcionalmente com a idade, sendo que a prevalência média entre os pré-escolares, as crianças pré-escolares, as menores, foi de 10,2%. E entre os adolescentes, de 16,5%. Tá? Isso no mundo, né? Uma perspectiva mundial. No Brasil, os estudos registraram taxas de prevalência de 7 a 12,7%. Tá? Atualmente, essas estimativas apontam que uma entre 4 a 5 crianças e adolescentes no mundo apresentam algum transtorno mental. A gente pode, na verdade, trazer diversas reflexões sobre essa afirmação, né, do artigo. Inclusive, a gente pensando que, na perspectiva social, cultural, na cidade ou no país em que essas famílias, essas pessoas moram, né, as infâncias tão diferentes que estamos vivendo atualmente, tão diferentes de qualquer outra geração que a gente teve antes. A forma com que essas crianças e adolescentes se colocam diante do mundo. Então, todas essas coisas, elas precisam ser, esses fatores, precisam ser levados em consideração para as nossas análises, tá? De entender por que existe essa porcentagem, né, atualmente na sociedade. Então, o que a gente sabe, né, atualmente? Que existem alguns fatores que são associados com o aparecimento dos transtornos mentais na infância e adolescência. Fatores que são biológicos. Então, sempre que a gente recebe uma família para atendimento, para acolhimento, uma das coisas que a gente investiga são os fatores biológicos, né? Eu trabalho com a psicologia comportamental e Skinner, né, que é o fundador do behaviorismo,
ele entende que existem aí 3 amplos conjuntos de contingências, de relações, que podem interferir sobre a apresentação dos comportamentos. E um deles, exatamente, são as condições filogenéticas, ou hereditárias, ou biológicas. Então, vocês devem se lembrar, toda vez que a gente vai no médico, por exemplo, a gente é perguntado sobre o histórico familiar. Então, os transtornos mentais, eles apresentam, muitos deles, a maioria deles, apresentam, então, elementos de interferência biológica na apresentação desses comportamentos, tá? Então, uma coisa que a gente investiga, né? Também fatores psicossociais, tá? Então, aí a gente está falando de uma condição da estruturação familiar, né? Uma condição social daquela família, né? Cultural. Então, essas diferenças psicossociais, elas também são levadas muito em consideração como fatores de análise, né, para o desenvolvimento de algum transtorno mental. Voltando para o artigo que a gente estava falando, uma citação, ele diz assim: conhecimento desses potenciais fatores de risco à saúde mental de crianças e adolescentes traz a possibilidade de desenvolvimento de programas de intervenção focados em prevenir ou atenuar os efeitos desses transtornos, tá certo? Então, quando a gente conhece os fatores que vão interferir sobre a apresentação, né, na saúde mental das crianças, a gente tem maior possibilidade de prevenção e também de intervenção, né, no momento em que há a necessidade, tá? Uma das coisas que a gente sabe, gente, é que a família, que é considerada, assim, uma condição de estabilidade, um fator mesmo familiar, que apresenta uma consistência para essa criança, uma estabilidade, uma previsibilidade, ela é um fator protetor para a apresentação de saúde mental nas crianças, tá? Bom, aí é uma lista, né, de alguns transtornos mentais que têm maior prevalência na infância e adolescência. Então, a gente tem os transtornos de ansiedade, eles têm uma grande prevalência em crianças e adolescentes, e eu, né, enquanto psicóloga clínica, que tem aí já uma estrada, né, com esse público de criança e adolescência, percebo o quanto que essa demanda tem crescido na clínica. A gente tem visto cada vez mais crianças apresentando questões relacionadas à ansiedade, aumento de ansiedade, algum transtorno mesmo de ansiedade, apresentação de crises ansiosas. Então, isso tem sido muito presente, né, especialmente levando em consideração também esse contexto agora de pandemia, isso também tem acontecido. Tá? O transtorno do espectro autista, né, o TEA, o transtorno do estresse pós-traumático, o TEPT, né, também é muito prevalente, tá, na infância e adolescência. Depressão, sim, criança pode apresentar depressão, adolescente também, então a gente também tem visto, e eu também tenho percebido um aumento muito grande desse tipo de demanda na clínica. TDAH, né, com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, nós temos também uma grande prevalência. O chamado TOD, que é o transtorno opositivo desafiador, uma criança tem muita dificuldade de lidar com regras, instruções, e não consegue se colocar socialmente de maneira adequada. O transtorno de conduta, que já é um outro diagnóstico para crianças um pouco maiores. A gente tem para crianças menores o TOD, o transtorno opositivo desafiador, e para crianças maiores o TC, que é o transtorno de conduta. Os transtornos invasivos de desenvolvimento, os transtornos alimentares e também o transtorno bipolar. Tá? São algumas das prevalências aí dos transtornos mentais na infância. Lembrando que algumas dessas classificações elas foram modificadas, né? A gente tem uma ampliação do espectro aí, o que entra no espectro autista, no TEA, né? E, enfim, algumas mudanças, né, que a gente precisa estar a par, tá certo? Queria trazer, Roberta, como é que tá aí meu tempo? Me organize aí para não ficar passando. Tá no tempo aí, você usou 15 minutos ainda. Então tá, tranquilo. Bom, eu queria trazer, gente, uma reflexão. A gente está falando de diagnóstico, né? A gente está descrevendo os transtornos mentais
especialmente aqueles que aparecem na infância e adolescência. E eu queria trazer uma reflexão sobre isso. Nós temos agora uma infância, atualmente, muito diferente de toda e qualquer geração anterior, que a gente teve anteriormente. A gente tem uma infância tecnológica, uma infância corrida, cheia de compromissos, né? E eu queria, na verdade, trazer um pouco dessa reflexão do que está sendo a vivência da pandemia nesses processos da organização da vida das famílias, das crianças, porque a gente sabe que isso é algo que tem interferido bastante, né? O fato das crianças não irem para a escola, não estarem em contato direto com os seus amigos, seus colegas, professores, familiares. Então, assim, eu tenho visto uma demanda verbal muito grande das crianças trazendo esse tipo de falta, né, de ausência, relatos que trazem saudade, sofrimento, dor, né, preocupações excessivas. Então, crianças, por exemplo, que acham que a morte está muito presente, que as coisas nunca vão voltar como eram antes, que agora elas vão viver sozinhas pro resto da vida. Então, a gente tem tido essas preocupações excessivas em função também desse contexto atual que a gente está vivenciando, né? Então, eu acho que é algo que a gente precisa trazer como uma reflexão, especialmente para quem trabalha com adolescente, com criança, com famílias, na sua atuação profissional, né? A gente poder ter um olhar para além do comportamento que está sendo apresentado ali. Uma das coisas que a análise do comportamento nos traz como contribuição é exatamente a gente desenvolver um olhar analítico para além do comportamento que a gente está observando, do comportamento público, do comportamento visível que a gente está observando ali. Mas o que aquilo significa dentro daquele contexto, né? A gente, por exemplo, pensando num sistema familiar, o que aquele comportamento apresentado, aqueles sintomas, aquelas mudanças de sentimentos, de sensações, de humor, o que elas estão significando dentro desse contexto familiar e que tipo de funções elas estão exercendo, né? Algo também que eu queria trazer assim como uma reflexão, né, é que quando a gente fala de diagnóstico, quando a gente fala sobre dar um nome, né, para aquele conjunto de comportamentos, a gente está nomeando, a gente está definindo, a gente está dando um rótulo para aquele conjunto de comportamentos. E eu quero abrir um parêntese, né, aqui nesse momento, para poder dizer assim, eu não sou uma profissional que critica o diagnóstico, que acha que ele não deveria existir ou que ele traz mais prejuízos do que benefícios para o tratamento, né? Eu acho que eles são extremamente importantes, os diagnósticos são necessários, extremamente importantes para a gente se comunicar com outros profissionais, né? Atualmente eu tenho uma clínica de desenvolvimento infantil, né? E nessa clínica a gente tem uma diversidade de profissionais de diversas áreas, psicopedagogia, fono, TO, nutrição, enfim, neuropediatra, neuropsicólogo. Então a gente sabe o quanto a gente precisa se comunicar com os outros profissionais para que a gente constitua uma equipe mais coesa, né, e que promova um tratamento mais efetivo, mais individualizado para essa família, para essa criança. Né? Então, eu acho que o diagnóstico nos ajuda muito a gente poder compreender, né, e se comunicar com o outro. Até a gente poder também ter uma certa previsão, né, dos comportamentos em função daquela tendência comportamental que é apresentada. No entanto, eu defendo que o diagnóstico, ele não é destino. Ele não deve ser entendido como essa é a única maneira daquele indivíduo se colocar no mundo. Ele é compreendido como uma tendência comportamental, mas que as intervenções, elas vão nos ajudar e ajudar essas famílias e essa criança a desenvolver novas possibilidades, novas alternativas, né, que sejam mais funcionais diante do seu contexto, tá?
Aí vou fazer um recorte, gente, agora, da clínica da psicologia infantil, né, que é da parte mesmo de atuação no contexto clínico, e o que a gente tem recebido como principais demandas. Eu acho que todo mundo quer saber, assim, bom, e aí, né, na prática, o que a gente recebe mais no contexto clínico em uma clínica de infância e adolescência? Como eu falei para vocês, ansiedade, preocupações excessivas, medos, né, pensamentos muito presentes sobre alguma coisa ruim que pode acontecer, pensamentos sobre acontecer alguma coisa de ruim com os pais, com as pessoas significativas de sua vida, consigo mesmos, né? E isso trazer também uma disfuncionalidade mesmo, né? E comprometer as questões sociais e cotidianas diárias, né, daquela criança, daquele adolescente, né? Então, crise de ansiedade também, relações familiares conturbadas, difíceis de contornar, né? Com muitos conflitos, e que causam uma instabilidade dentro do contexto familiar para essa criança mesmo, né? De convívio, que gere, por exemplo, uma situação muito ansiogênica, gere uma imprevisibilidade muito grande. Então, é uma outra demanda que chega bastante. Crianças e adolescentes com desregulações emocionais importantes, alterações de humor importantes. Então, crises de uma desregulação emocional grande, de raiva, de agressividade, né? E de autolesão, né? Então, é também algo que acontece, né, com frequência. Crianças com muitas dificuldades de habilidades sociais, né, e adolescentes também, às vezes não relacionados a um diagnóstico específico, mas crianças que têm uma dificuldade de ter aquelas habilidades que são básicas para uma interação social mais favorável, né? Então, elas não conseguem, por exemplo, fazer novos amigos, não conseguem estabelecer um vínculo de mais proximidade e de mais aproximação, né, com alguém de fato, uma intimidade maior com alguém, de confiança, né? Não consegue esperar ou negociar as suas próprias, seus próprios desejos, vontades com os desejos do outro, não conseguem fazer, né, essa negociação, que é o que a gente chama de teoria da mente deficitária. Né? Crianças também com a apresentação de dificuldades acadêmicas ou escolares, né? Eu vou ter acadêmicas ou escolares que podem envolver aí uma questão da própria aprendizagem, e a gente precisa muito de profissionais para nos ajudar nesse tipo de avaliação, né, como psicopedagogos e neuropsicólogos, né? E também dificuldades escolares que seriam assim uma resistência de aproximação com o contexto escolar em geral, não necessariamente com a aprendizagem. Então pode ser nas relações pessoais, as relações com os colegas, com os professores, né? Também pode estar apresentando nesse sentido e acaba tendo também um isolamento social nesse contexto, que aí pode gerar uma série de outras condições para essa criança. Além dos processos de desenvolvimento, né, que também muitos pais têm dúvidas, né, sobre será que meu filho está se desenvolvendo de acordo com a idade dele? Né? Será que ele está apresentando aí marcos de desenvolvimento dentro do que é esperado? Né? Tem aí um atraso no verbal, um atraso de fala, né? Tem aí uma questão motora, psicomotora. Então, alguns processos de desenvolvimento também são bem procurados e necessitam de avaliação nesse contexto, tá? Bom, toda intervenção, gente, começa com as análises. Eu sempre digo assim para os meus alunos, né? A gente trabalha em equipe aqui também de psicologia, a gente sempre tem reuniões semanais para a gente falar sobre os casos. Então, uma coisa que eu sempre digo não adianta a gente fazer um planejamento de intervenção sem que a gente tenha feito análises prévias sobre aquele caso. Então, a gente precisa ter acesso ao funcionamento familiar, aos valores familiares que são cultivados, né, dentro daquele sistema. Quais são as principais preocupações dos pais, o que está, né, chamando mais a atenção deles, né, quais são os seus medos, o que a gente observa também, né, na própria criança, obviamente. A gente também observar a relação que se estabelece
nessa família, entre os pais, às vezes na própria sessão mesmo de avaliação inicial, né, em que a gente está tendo o primeiro contato, a primeira vez com aquela família. Então, como é que eles se relacionam naquele momento? Eles se olham, eles questionam um ao outro, como eles lidam com alguma coisa que eles não concordem entre si. Há um respeito mútuo, né, à colocação de cada um. Então, essas são algumas das questões, até também questões não verbais, né, de aproximação, de eles, se eles sentam mais próximos ou não, né, se eles tocam a mão do outro, se eles se olham. Então, todas essas questões envolvendo não verbais também é importante nesse momento aí, para a gente coletar dados que serão extremamente importantes para análises e para que a gente possa produzir um planejamento de intervenção mais eficaz, tá? É como se a gente estivesse encaixando as peças de um quebra-cabeça, certo, gente? Então, assim, muitas vezes eu trago assim, peraí, gente, tem alguma coisa aqui, a gente está discutindo um caso, tem alguma coisa que não está encaixando essa peça do quebra-cabeça com a outra, acho que está faltando aí uma peça, está faltando alguma coisa que a gente não está acessando. Vamos olhar, vamos ter esse convite de colocar essa lupa e olhar para além desse comportamento que está sendo apresentado, dessa fala que está sendo apresentada, como ela é dita, como ela é colocada, como é que essa criança se comporta e que tipo de alteração você observa, né, quando ela fala sobre esse conteúdo, sobre esse assunto, que aí é uma maneira da gente poder encontrar qual é essa peça que falta para olharmos, né, para esse mosaico, para esse quebra-cabeça de uma maneira mais assertiva. Bom, uma das coisas que muitos têm dúvidas, né, em relação a essa questão de como trabalhar com crianças é como é que eu vou ter acesso aos conteúdos de uma criança, já que muitas vezes essa criança ainda não tem um desenvolvimento verbal que a gente possa dar conta, né? Então a gente tem aí, uma criança tem diversos repertórios comportamentais e a gente precisa se utilizar de diferentes estratégias de acesso para isso. Então, é uma criança que não tem aí um verbal tão bem desenvolvido ainda, em função da idade, especialmente as crianças menores ou que tenham algum atraso, e a gente precisa se utilizar de uma variedade de recursos e intervenções, né, para que a gente possa acessar essa criança. Uma dica, né, só para poder, não vou me alongar, mas só para a gente poder ter uma forma, né, de intervir aí, é que a gente aproveite, por exemplo, o que aquela criança tem na mão? Ela leva um brinquedo? Ela tá com a blusa de algum tema, né, de algum personagem? Ela tá com um sapato de algum desenho que ela gosta, né? Então, algum objeto ou alguma maneira, né, que ela se comporte, que a gente tenha acesso ao mundo dela. Então, essa é uma dica interessante para a gente conseguir ter acesso a essa criança em primeiros momentos, tá? Só vou citar aqui, gente, eu vou deixar mesmo como algo para vocês consultarem, né? Que são algumas possibilidades de estratégias de análise, como vínculo terapêutico, como é que a gente constrói vínculo terapêutico numa relação terapeuta-criança, né? Precisa haver aí uma desconstrução de uma relação social em que nós somos os adultos e a gente exerce uma função social para a vida daquela criança, né? Muitas vezes é de dizer o que é certo e errado, de dizer que ela não deve fazer alguma coisa, deve fazer outra, e a gente precisa desconstruir isso para que a gente ocupe um lugar de terapeuta, né, para essas crianças. E aí eu trago aí nesse slide algumas possibilidades de estratégia mesmo de intervenção e de análise, tá? Para a gente conversar se der tempo depois. Aqui são algumas outras estratégias. Pode dar calma, as nuvens de pensamento, a venda nos olhos, associação livre, né? Atenção à respiração. Eu também trouxe aí algumas contribuições do mindfulness, né? Estratégias de atuação mindfulness para crianças e famílias, que traz aí uma perspectiva de estar em contato com seus eventos privados, pensamentos, sentimentos, e como a gente pode lidar melhor com eles, né? Tem algumas contribuições também das estratégias das terapias de terceira onda, né? A DBT é uma delas. Então, a estratégia de stop, análise em cadeia, que em outro momento eu posso
explicar melhor para vocês. Aí também outros recursos também são utilizados, né? Passei pelas emoções, Descolados, que é um jogo de habilidades sociais. O quadro branco, quadro mesmo que a gente tem na sala, né, de aula. Eu tenho aqui na clínica, que a gente, todas as salas têm, né, a gente trabalha com esses desenhos de apagar, de construir novamente, de fazer análise de comportamentos, então é bem legal. Livros também de história, né, que possam nos ajudar com a conscientização de alguns comportamentos. Outros recursos aqui, como baralho das emoções, baralho dos problemas, sou, não sou, enfim, artes também, tela, pintura, colagem. E eu queria encerrar, né, essa apresentação falando um pouco sobre essa consciência que precisamos desenvolver sobre a nossa conexão com os nossos valores como psicólogos de infância e adolescente, que seja infância e adolescência, ou psicólogos sociais, né? Toda a sociedade. Tá? Então, queria trazer essa reflexão sobre o quanto nós precisamos, nós, enquanto terapeutas, nos relacionar, entrar em contato, nos conectar com os nossos valores, com aquilo que a gente entende como mais importantes para a nossa profissão, uma missão mesmo, como profissionais psicólogos. Bom, gente, esses aí são os contatos da minha clínica, tá? Alguns contatos para a gente poder conversar, quem quiser, para acessar. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. A gente que agradece a possibilidade de você estar aqui com a gente, compartilhando, né, tanta experiência, tantas informações, tá? Muito obrigada de verdade. Eu selecionei aqui algumas perguntas que os alunos fizeram, que os colegas fizeram também durante a sua apresentação, tá? Eu vou reproduzir algumas, não sei se a gente vai conseguir dar conta de todas, mas só para que tenha um esclarecimento de alguns pontos, tá? A primeira foi uma Joyce, que ela leu sobre bebê com depressão. Se é verdade que bebê pode ter depressão, e vou juntar com outra, que é assim, se é difícil identificar transtorno em criança, se é diferente o diagnóstico de adulto e de criança. As duas aí, por enquanto, para você. Certo. Bom, interessante essa pergunta, né, esses questionamentos, porque às vezes a gente tem muita dúvida. Primeiro, a gente inicialmente imagina que criança não tem depressão, né? Mas como eu afirmei para vocês, sim, criança pode apresentar um quadro depressivo, né? Inclusive, a gente tem visto um aumento muito desse tipo de caso. Agora, não é algo que contém, pelo menos no meu conhecimento, né, na literatura, de que bebês apresentam esse tipo de diagnóstico, ou algo que seja diagnosticável nesse sentido, tá? Podem existir, a gente sabe muito das teorias de vínculo mãe-bebê, da necessidade de uma constituição familiar que seja muito acolhedora, né, e que dê conta daquelas necessidades iniciais de vinculação e necessidades fisiológicas do bebê, que isso pode causar algum tipo de mudança comportamental nesse bebê. Agora, não é algo que diagnosticável, né, no sentido da literatura, de cumprir ali os critérios diagnósticos, né, nesse perfil, tá? Qual foi a outra mesmo, Roberta, que você falou em seguida? Se é diferente o diagnóstico para criança e para adulto. Qual é a diferença em realizar esse diagnóstico? Tá. Sim, são diferentes, né? Inclusive, quando vocês forem estudar o DSM-5, né, que é o Manual dos Transtornos Mentais, né, e Diagnósticos, vocês vão ver que existem aí critérios que são para a infância e adolescência, que são diferentes dos critérios para adultos. Tá? Por exemplo, a gente está falando da depressão, em crianças, a tendência que a gente observa de comportamentos, de sinais, né, de sintomas que são mais apresentados não é a tristeza, é a agressividade ou a irritabilidade. Então, tem, por exemplo, essa diferença da depressão infantil para a depressão comum, né, de adultos, tá? Assim como o transtorno bipolar, também tem outros critérios diagnósticos para criança, né? Então, é importante que a gente conheça
a esses critérios diagnósticos diferentes, tá? E são alguns diagnósticos são mais entendidos na infância, por exemplo, como o transtorno opositivo desafiador, o TOD, é um transtorno que é da infância e adolescência, né? E aí depois evolui para um transtorno de conduta, se não for, né, possivelmente, né, se não for tratado, não tiver tido intervenção. Então, é importante que a gente veja essas diferenças, tá? Só mais uma, Mariana, duas aqui que eu coloquei também, que é o seguinte: qual a maior dificuldade no atendimento remoto para as crianças? Foi uma pergunta que surgiu. E se o isolamento social que a gente está vivendo pode ser a causa do aumento da ansiedade nas crianças nesse período? Se você tem alguma informação e algum dado sobre esses aspectos. Maravilha, ótimas perguntas, super atuais, né, desse de contexto. Gente, olha só, vou contar para vocês. No início da pandemia, quando falou, gente, não pode, tem que fechar tudo, vai ser tudo online, psicólogo pode atender online e tal, a gente já tinha regulamentado, né, o atendimento online, mas é, assim, muito incomum a gente ter um atendimento infantil online. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar as duas mãos na cabeça e dizer, e agora, né? A minha clínica é de infância e adolescência. O que é que eu vou fazer? Então, a gente foi adaptando, né? A gente precisou de um tempo para adaptar isso. Né? A gente tem, sim, alguns desafios, mas a gente também ampliou muitas das possibilidades de nossa atuação. Então, muitos recursos que a gente utiliza no presencial, a gente consegue utilizar no online. Então, são recursos de compartilhar a tela, da gente poder desenhar junto, né? A criança do lado de lá, a gente do lado de cá, né? Da gente poder jogar um jogo também aqui na tela, da gente poder conversar, né, sobre isso. Inclusive, o que eu percebi? As famílias no online acabam tendo uma participação ainda maior nos processos de psicologia, de acompanhamento das crianças, porque eles precisam iniciar, né, a chamada, a gente está sempre ali em contato com eles também, né, grande parte deles estão em home office, agora já está saindo um pouco, mas estavam em home office, então a gente precisava ter esse contato direto com a família ali naquele momento. Então a participação familiar aumentou muito, eu achei isso um aspecto hiper positivo, né. Um desafio grande é o da privacidade, né, porque muitas vezes a criança está em algum lugar que não tem uma privacidade, passa gente, às vezes a gente precisa também pensar o que a gente pode perguntar, o que a gente pode falar sobre o quê, porque a gente pode estar diante de outras pessoas. Então, e aí a gente precisa amarrar muito, né, essa maneira de acontecer o online para que seja efetivo. Mas, botando assim no balanço geral, né, da pandemia, eu observo que a gente teve muitos ganhos, na verdade, com a ocorrência dos atendimentos online de crianças e adolescentes. Inclusive, é um serviço que vai ficar aqui para a nossa clínica, né? E a gente já está começando mesmo a atender crianças, famílias de outras cidades, inclusive de outros países, e eu acho que isso é algo muito positivo. Né? Com relação à outra pergunta, Roberta, do aumento da ansiedade, né, nesse período da pandemia, sim, relaciono, né? Porque é muito ansiogênico para todos nós, inclusive porque tem um elemento que ele é, assim, chefe da ocorrência de questões ansiosas, que é imprevisibilidade. E incontrolabilidade, os dois juntos. Não tenho controle sobre e não tenho previsão de como as coisas vão acontecer. Esses dois fatores juntos geram uma ampla apresentação de comportamentos ansiosos. Então, sim, considero que as crianças têm ficado mais ansiosas em função desse contexto. Mariana, mais uma vez, muito obrigada, né? A gente teria mais e mais perguntas, mas nossa convidada também já está aqui. Giovana já está aqui aguardando também. E aí você deixou seus contatos, a gente entra em contato aí nas redes sociais de Mari, que tem muita coisa boa também, né? Muitas informações, tá certo? Muito obrigada, Mari, por abrilhantar mais uma vez nossa semana de psicologia, encerrando com chave de ouro, né? Cada momento que a gente foi passando, a gente foi engrandecendo cada vez mais a nossa profissão com os profissionais que a gente tem recebido aqui. Obrigada de verdade. Obrigada, gente. Obrigada, Roberta. Obrigada a todos. Até. Tchau, tchau.
Então, gente, boa noite. Vamos continuar, né? Desculpe não ter respondido todas as perguntas, mas a gente já teve um pouquinho de atraso no início e a gente tem mais coisas. A gente sei que a gente quer conversar muito, mas tem muito mais coisas também ainda essa noite, tá? Eu quero agora convidar a psicóloga Silvana Bariotti. Bariotti, Silvana? Depois você me corrige. Bartilotti. Psicóloga clínica e advogada, especialista em psicopedagogia clínica, especialista em avaliação psicológica, especialista em clínica psicanalítica e em sociopsicomotricidade, atuação em práticas e demandas judiciais e diretora do espaço Interclínico. Muito obrigada, Silvana, pela sua possibilidade de estar aqui com a gente, né? Agradeço pela disponibilidade e parabéns para a gente aí, parabéns pelo Dia do Psicólogo. Ela apresentará o tema Práticas do Psicólogo junto ao Tribunal de Justiça. Da mesma maneira, gente, vocês podem ir colocando aí as perguntas no YouTube, e assim que na finalização da fala de Silvana, eu levarei as perguntas até ela, tá certo? Obrigada, Silvana, é com você. Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos os psicólogos e a quem está assistindo a gente. Eu queria agradecer ao NIME pelo convite, ao professor Ed. Queria também parabenizar a Mariana Paz, que fez uma palestra lindíssima. Eu estou aqui assistindo, Mariana, adorei. Você contribuiu muito para meu entendimento. E desculpe aí, porque eu entrei uma hora com o som e eu não percebi que estava ligado, me perdoe, mas queria lhe dar meus parabéns e agradecer a todos. Então, boa noite, eu me chamo Silvana, sou psicóloga e sou advogada. Primeiro fui advogada, depois trabalhei muito tempo com direito de família, em separações, e depois fiz o curso de psicologia e enveredei pela psicanálise, avaliação psicológica, e trabalho até com estimulação precoce de criança, todo o desenvolvimento infantil, enfim. E fui convidada hoje, talvez por ser advogada, não sei, por esse viés ou por fazer algumas separações, né, para falar da prática do psicólogo junto ao Tribunal de Justiça. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Vou ver o que é que eu posso contribuir com vocês, né? O reconhecimento dessa profissão de psicólogo judicial no Brasil foi criado em 1984, através da Lei Federal de Execuções Penais 7.210. Inicialmente, ela foi criada para as execuções penais, por quê? Porque no período de Segunda Guerra Mundial, aquela época que os psicólogos eram bons de testes, né? Então, se tinha interesse de saber se o criminoso era louco ou se ele era só criminoso, ou se ele era louco e criminoso, e fazer essa discriminação. Com o tempo, foi saindo tanto desse aspecto médico e foi indo mais para o lado da psiquiatria, né? Então, assim, os psicólogos foram trabalhar junto com a psiquiatria. Então, as pessoas que tinham uma menor severidade na loucura ou no crime seriam atendidos por psicólogos, né? Em 1985, o psicólogo jurídico, então, é profissional, já ingressa no serviço público através de concurso e aparece a figura do psicólogo público, porque até então o psicólogo eram pessoas que faziam trabalhos voluntários lá junto da justiça, mas não era um funcionário público a serviço da justiça, né? O psicólogo jurídico atua na justiça em vários casos, na execução de crime, que nós vamos ter um palestrante aqui depois sobre a área criminal, né? E fazendo avaliações, separações e divórcio, alienação parental, curatela, guarda de criança, vulnerabilidade social, violência. Então, todos esses quadros o psicólogo jurídico pode trabalhar, né? Geralmente ele desenvolve atividades
de avaliações, eles dão laudos, eles fazem perícias, eles têm uma, digamos assim, ainda tem uma pecha de que o psicólogo vai ajudar na objetividade da justiça, e nós temos realmente material para isso, né? Mas nesta noite eu gostaria de me ater no trabalho, nos casos que eu trabalho, que é de direito de família, se vocês me permitirem, e especificamente nesses processos de divórcio, né? E queria levantar uma questão para a gente pensar, para nós refletirmos enquanto psicólogos, né? Na Constituição de 88, ela já reconhece o afeto como um valor, né? Ele trata a família dizendo que o objeto da norma não é a família como um valor autônomo, mas das pessoas que integram esta família, né? A qualidade da relação que se estabelece. Então, muda muito o foco da objetividade de trazer uma sentença só, né? Então, cabe ao Estado, né, sabemos hoje, cuidar das pessoas de uma maneira abrangente, dos entes envolvidos nos processos de separação, proporcionando lugar onde possa ser acolhido, escutado e trabalhado nas suas demandas, né? Já que o Estado está olhando a família com esse cuidado. Bem, agora nós vamos passar para o que eu constato. Diariamente, eu assisto nos tribunais de justiça a casais que demandam, com absoluto mal-estar causado pelo desencontro amoroso, através de uma petição inicial, que o juiz intervenha na vida privada do casal, buscando validar o que cada um considera justo. De que justiça estamos falando? Seria a aplicação da lei na sua objetividade, resposta suficiente às questões subjetivas no momento de uma separação. Haveriam mais demandas a serem observadas? Ao juiz, cabe o que lhe é próprio, a partir de provas colhidas e de pareceres, formar convicções e aplicar a lei no intuito de colocar as coisas em ordem, né? Para além da decisão judicial, existe um conflito afetivo pessoal em evidência. No momento da separação, vive-se a constatação da esquiva, a sensação de fracasso, de insatisfação, de frustração, a culpa, a vergonha, o ódio, o medo, a angústia, a depressão. Nesse momento, é o que eu quero conversar com vocês como psicóloga, se torna inegável o entrelaçamento do direito de família e da psicologia. Uma vez que encontramos no arcabouço da psicologia suporte e auxílio a estas questões, talvez vitais ao humano, para que se dê uma separação saudável, colaborativa e com saídas criativas para ambas as partes. Visando a redução de danos psíquicos para o casal e para filhos, se houverem, alguns profissionais do direito, alguns escritórios de advocacia, tomaram a iniciativa e fazem um trabalho interdisciplinar preventivo com a ajuda de psicólogos. Seus clientes têm a oportunidade de estar com o psicólogo antes de efetivar qualquer petição inicial de sua separação. Bem, ter um embasamento teórico, não. Para um profissional da área de saúde, para a área de psicologia, postular nesse trabalho, ele tem que ter
estar com o trabalho pessoal dele em dia, fazer a análise dele, né? E ter um consistente embasamento teórico para receber essas pessoas, né? Eu, no meu trabalho clínico, articulo algumas teorias, né? E que eu acho muito importante para esse momento em que você está num processo de devastação, né? Como? Quais são os princípios teóricos que você pode trabalhar? O princípio de que o objeto não está dado e precisa sempre ser construído. Não há um saber fixo na vida. As verdades não são absolutas. Precisamos partir desse princípio para conversar com o nosso cliente. Os conceitos são mutáveis, marcados pelo princípio da probabilidade e da incerteza, né? A partir do momento que a gente descobre uma coisa na ciência, a ciência muda e vai se mudando, e o conceito muda e vai se ampliando. O próprio poder do psicólogo nessa história que eu venho trazendo vem lá dos testes, vem lá de classificar a loucura ou não, o criminoso ou não. Hoje em dia já se tem uma outra perspectiva do que é o sofrimento humano, de quantos papéis nós podemos fazer dentro da mesma sociedade que vem se transformando, né? Todo conhecimento não é exato, nem é a verdade. Ele é um conhecimento aproximado. É mais ou menos assim, mas nunca é o exato, né? A realidade é uma construção. Ela não está dada, né? Saber que nós somos seres faltantes. Nós somos constitutivamente faltantes, né? Sempre estamos buscando algo que supõe um casamento, ter filho, faz faculdade, enfim, compra o carro, né? Então, nos enganamos com bastante frequência, porque a gente pensa, compra aquele carro, é tudo. Daqui a pouco não é. Eu vou fazer aquela faculdade, é tudo. Daqui a pouco não é. Nunca vai preenchendo de forma de que tampone totalmente, né? Então, o objeto do pensamento, ele nunca é igual ao objeto da realidade. Isso uma pessoa que está trabalhando no processo de separação precisa saber, né? Que a gente se engana, que a gente vai colocando coisas nos lugares, mas não é a coisa, mas a gente representa achando que é a coisa, e lá vai a gente se enganando, né? Ter um pouco de humor, né? Que é importante. Então, o objeto da realidade nunca é o objeto do pensamento. A gente pensa uma coisa, o objeto da realidade é outra. Entre o objeto da realidade e o pensamento, existe um hiato, né? É um lugar vazio. Nesse lugar vazio é que nasce o desejo, né? E que pode construir, então, o novo, pensamentos, trocas e tudo mais. Então, no atendimento, o psicólogo poderá, através das narrativas das partes, ler as posições, de que lugar cada pessoa fala, e devolver para elas em forma de questão, né? Nós estamos sempre, talvez, falando de lugares que estamos falando do nosso equívoco. Então, isso é muito importante. É a função também do psicólogo que trabalha com a separação, e eu estou falando do meu caso específico, fazer com que o sujeito se responsabilize pelos seus atos, suas palavras, suas coisas, no seu discurso e atos, e que assim possa fazer retificações subjetivas. Nesse sentido, o psicólogo poderá ajudar no processo de separação, junto a escritórios de advocacia, acolhendo o sofrimento do casal, oferecendo uma escuta diferenciada, respeitosa, e semear a compreensão de que a vida não está dada, que ela é construída todos os dias, necessita de movimento e requer bastante trabalho
para que as mudanças significativas aconteçam. Lembrando sempre que somos nós, psicólogos, ser para ação, em vez de tratar só de uma separação, né? Iremos, junto com o casal, ser para ação. Temos a possibilidade de efetivar superação, né? E de construir coisas interessantes. Eu acho que eu ainda tenho algum tempinho aí, eu não sei, Roberta, mas eu queria terminar minha fala com uma poesia que fala também de um processo de separação. Eu estou bem nesse lugar aí da psicóloga que trabalha na separação junto com o direito e tal, né? Que é A Arte de Perder, de Elizabeth Bishop. A arte de perder não é nenhum mistério. Tantas coisas contém em si o acidente de perdê-las, que perder não é nada sério. Aceite austero a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois perca rapidamente, com mais critério, lugares, nomes e a escala subsequente, a viagem não feita. Nada disso é sério. Perdi o relógio da mamãe. E nem quero lembrar a perda de 3 casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi 2 cidades lindas e um império que era meu, 2 rios e mais um continente. Tenho saudade deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o riso etéreo que eu amo, não muda nada, pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério, por muito que pareça ser sério. Gente, é isso que eu tinha para conversar com vocês. Estou aberta a perguntas. Espero que eu tenha deixado para vocês um gancho da possibilidade de trabalhar junto aos tribunais. E acho que o trabalho como psicóloga me dá muito mais satisfação do que o trabalho como advogada. Acho que sei trabalhar e me articular melhor nesse mundo da subjetividade, do inconsciente, do desejo, né? E das novidades, da invenção criativa do mundo. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, Silvana, pela sua contribuição. Deixou aqui realmente esse gostinho de quero mais. Os alunos estão aqui no chat pedindo para ter extensão em psicologia jurídica e que é uma área, né, que a gente tem que os alunos têm uma sede de aprendizado, e você trouxe brilhantemente aí sua contribuição. E acho que, como você colocou no início, né, essa sua formação em direito e essa sua formação posterior em psicologia veio para agregar. E que bom que a gente tivesse essa possibilidade do sistema jurídico estar sempre associado, né, da psicologia nas outras áreas. Seria realmente um ganho para todos nós. Então, assim, muito obrigada mais uma vez por se disponibilizar de estar aqui junto com a gente. Agradeço em nome dos alunos, em nome da coordenação, e obrigada pela sua presença. Obrigada, Roberta. Boa noite. Se tiverem perguntas, pode colocar. Deixa eu ver. Por enquanto, acho que disputa de direito, separação, são os pontos que saíram aqui, mas acho que ficou claro, né, a sua explanação aí em relação à sua perspectiva. Então, vamos continuar essa mesa
Estou por aqui, vou assistir a todos. A todos da área, para a gente ver se no final a gente tem uma discussão, né? Sim, estarei por aqui. Um beijo. Ó, diz que a sua energia é boa, contagiante, Silvana. Estão dizendo aqui para você. Tá vendo? E que essa área tão associada à dor está sendo tão acolhida, né? Tratada de uma forma tão afável. Então, todos aqui os elogios também merecidíssimos à sua fala em relação a isso. Essa sensibilidade que você trouxe, né, nessa área é fantástica. Obrigada. Beijo. Então, gente, vamos dar continuidade a essa mesa, né? Agradecendo mais uma vez a participação de Silvana. E vamos continuar, né? Agora a gente tem a psicóloga, nossa colega Larissa Correia Mendes Gonzalez, que apresentará o tema Psicologia e o Ambiente Prisional. Larissa é especialista em saúde hospitalar, especialista em gestão e procedimento para doação e transplante de órgãos e tecidos, especialista em teoria clínica psicanalítica, atua na área de docência e assistência de psicologia da saúde, com ênfase na área hospitalar e atenção básica. Experiente em psicologia jurídica e prisional e professora do curso de psicologia da Unime Lauro de Freitas, nossa querida Larissa. Boa noite, Lari. Oi, Beta. Bem-vinda. Boa noite, bem-vinda a todos. Deixa eu ver se eu me vejo aqui. Pronto. Tudo bom? Infelizmente, eu não pude ver a primeira fala só de Mariana, né? Que eu não consegui ver, infelizmente. Mas depois eu quero que vocês me falem um pouco. Muitos devem estar achando curioso, minimamente, eu estar aqui, né? Que eu sempre falo do lugar da psicologia hospitalar, da psicanálise. E estou aqui para falar um pouco da atuação do psicólogo no sistema prisional. Durante pouco mais de 4 anos, eu atuei no sistema prisional aqui da Bahia, vinculada à Secretaria de Ação e Ressocialização Penitenciária. Eu estou sem fone, vocês me escutam bem, Beta? Consegue me escutar bem? Estamos escutando. Deixa eu ver se os alunos também estão... Está dizendo que está um pouco baixo. No YouTube, os alunos estão dizendo que está um pouquinho baixo, Lari. Melhorou agora? Como dizem os meninos, eu vou botar meu megafone, então, que eu acho que funciona melhor. Só um minutinho. Agora veio com força. Agora veio com força. Me escutam melhor agora? Pergunta aí os meninos. Sim, agora tá melhor. Agora me escutam melhor, né? Pronto. Na verdade, eu não conhecia todos os convidados, aí fiquei pensando o que ia ser dito para que eu pudesse contribuir um pouco de uma outra vertente, né? Então, como professora Silvana, doutora Silvana, sim, é o tratamento, eu não sei, doutora Silvana Bartilotti, que na verdade ela tem ambas formações, né? É só psicóloga. E, enfim, ela trouxe uma vertente muito interessante, muito cara à psicologia no contexto jurídico, que é essa esfera da família, desse agrupamento familiar, pensando aí a psicanálise, esse romance familiar, esses primeiros protótipos relacionais que a gente tem, os embaraços dessa relação conjugal. E foi bem interessante que minha experiência vai num outro caminho, que é o caminho da criminologia. E aí, nesse sentido, eu gostaria de iniciar minha fala circunstanciando que a minha área de atuação foi numa unidade de segurança máxima, aqui da Bahia. Então, o sistema penitenciário, nos últimos tempos, teve uma modificação e essa gestão passou a ser uma parceria público-privada. Então, acredito que algumas mudanças ocorreram, mas ainda assim, a alocação dos sujeitos, que eles são chamados de interno, a partir dos crimes sobre os quais eles são acusados. Então, no sistema prisional, a unidade que eu trabalhei, a unidade de segurança máxima, se chamava UED, Unidade Especial Disciplinar, em que os sujeitos eram acusados basicamente de latrocínio, né? Roubo seguido de morte, assalto qualificado,
assalto a banco, formação de quadrilha e tráfico de drogas dentro de um organograma do crime, sujeitos de alta periculosidade, segundo o julgamento segundo o julgamento jurídico, né? Mas segundo a montagem jurídica. Por que eu estou chamando a atenção disso? Eu não posso falar muito do lugar de pessoas que tinham acusação de violência sexual, porque essas pessoas eram alocadas num outro contexto, sob pena de sofrer punições dos próprios internos de maneira muito severa. E não posso falar também de pessoas que tinham outros crimes, como, por exemplo, policiais, né, que eram crimes de maior comoção, porque também sofreriam represária nesse sistema. Uma coisa importante que precisamos entender da atuação da psicologia no sistema prisional é que é previsto pelo nosso conselho. O Conselho Psicologia Hospitalar não tem, mas psicologia no contexto prisional tem uma resolução específica. 4 de 2011, Larissa, se eu não me engano, preciso resgatar, depois vocês me pedem, que especifica muito bem o que é previsto, o que é vedado da nossa atuação no sistema prisional. E essa resolução estabelece muito bem que o psicólogo pode atuar tanto na assistência psicológica ao apenado, quanto na avaliação para fins de progressão de regime. Contanto que o mesmo psicólogo não faça as duas atividades no mesmo sujeito. Ou seja, eu não posso acompanhar clinicamente um paciente e aí aparece do ponto de vista da promotoria, do ponto de vista do sistema prisional, uma demanda de avaliação jurídica, de avaliação para progressão de regime, e que eu mesma faça essa avaliação. E qual é o impedimento, qual é a lógica do conselho? É a lógica da ética. Porque imaginem vocês, dentro do contexto de psicoterapia, nós estamos absolutamente despidos, tratamos de coisas íntimas, algo que vem do nosso sofrimento psíquico, e por mais que não haja uma vinculação, porque é um ambiente arenoso e nem sempre os apenados conseguem fazer essa vinculação, não mais que de repente essa mesma pessoa que te acompanha, que dá tratamento a questões íntimas, vai avaliar se você é apto para progredir de regime, ou seja, semiaberto, livramento condicional. É como se aquele dado psicológico trazido no seio de uma psicoterapia pudesse ser usada contra você. E nisso o Conselho é muito atento e pôde já há cerca de 10 anos estabelecer essa divisão. Feita essa especificação, eu trabalhava com as duas atividades. Uma forma que foi estabelecida para que se mantivesse a ética é de que os apenados de uma galeria X seriam atendidos por mim do ponto de vista da assistência, e os apenados de uma galeria Y seriam avaliados por mim para fins de progressão de regime, né? Havia uma outra psicóloga que trabalhava comigo e a gente fazia essa troca, e era uma forma aí que a gente mantinha essa ética. Eu queria escutar, na verdade, de vocês, pelo pouco tempo que a gente tem, se vocês têm mais interesse que eu fale dessa parte da assistência psicológica ou fale dessa parte da avaliação para fins de progressão de regime. Eu acho que a gente pode deixar aberto, eu não tenho acesso aqui ao YouTube. Deixa eu ver se eu abro aqui. O que você acha, Beta? Eu estou vendo aqui, Lari, se eles colocaram alguma coisa, se eles fizeram alguma escolha. Porque meu estilo de fala é um estilo mais de associação livre mesmo. E aí, quando a gente fala... Eles estão dizendo aqui que está dando interferência. Não estão escutando bem? Não. Não tem não, o microfone ligado, só o meu agora que eu abri. Será que eles não me escutam bem? Eu também não estou com...
Me ouve? Conseguem me ouvir, Beta? Eu estou lhe ouvindo, Larissa. Já me ajude aí. Veja se você no YouTube vê alguma coisa, se os meninos estabeleceram. Eu digo pelo pouco tempo. Progressão de regime, Lari. Pronto. Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de algo mais conceitual, a gente consegue estratificar o conhecimento, vai de conceitos, vai se especificando, mas quando a gente comunica uma prática, às vezes a gente vai divagando e vai ultrapassando o tempo. Então, eu vou falar um pouco da avaliação psicológica no contexto do sistema prisional. O primeiro dado é que de onde vem essa demanda avaliativa? Uma vez, como é que eu entrei lá, né? De onde vim, tipo o Globo Repórter, de onde vim, como vivo, como me alimento. Foi um concurso, né, que ocorreu no ano de 2012 e uma série de psicólogos eram selecionados para as diversas unidades, né? Hospital de Custódia e Tratamento, Conjunto Penal Feminino, Conjunto, o COP, Conjunto de Operações específicas, que eram onde as pessoas que eram acusadas de violência sexual e os policiais ficavam, cadeia pública, que era uma espécie de triagem onde passavam todas as pessoas, a tão conhecida Lemos Brito, não é Lemos de Brito, por favor, não falem isso, a gente costuma falar penitenciária Lemos de Brito, mas é Lemos Brito, e ali seriam, em teoria, as pessoas que já tinham uma sentença e um montante maior de internos. A unidade que eu trabalhava tinha em torno, algumas variações, de 380 internos, dividido em 3 galerias, A, B e C. O critério para a divisão dessas galerias era um critério de organograma do crime. Então, a gente tinha uma galeria A, que eram internos que eram oriundos do interior do estado, não vinculados a uma facção do crime específica, desculpa, vinculados a uma facção de crime específica, a Galeria C, que era uma outra facção de crime específica, e a Galeria B, que eram internos mistos de crimes um pouco heterogêneos e sem tanto pertencimento, vamos dizer assim, em termos de facção. Cabe salientar também a dureza, a crueza de ser mulher. Eu quero falar isso hoje porque é o dia do psicólogo, nós somos uma maioria de psicólogas. E se uma mulher fosse presa e se ela já fosse sentenciada ou não fosse sentenciada, se ela fosse policial ou ela não fosse policial, se ela tivesse acusação de violência sexual ou um crime mais grave, se ela tivesse ensino superior ou não tivesse ensino superior, isso pouco importava, porque a gente só tinha uma unidade, que era o Conjunto Penal Feminino, e todas essas mulheres eram colocadas em conjunto. Eu não vou citar aqui, mas teve um crime de comoção social muito grande que envolvia uma mulher de ensino superior. E essa mulher ficou, então, detida numa enfermaria, né? Ela não fica no sistema prisional, no Conjunto Penal Feminino, porque não tinha essa alocação. E cabe circunstanciar também que a paz e o funcionamento da cadeia, como se dizia, baseava-se basicamente em 2 elementos: sexo e alimentação. Então, a alimentação na cadeia é muito saborosa, inclusive muito mais do que nos hospitais. Eu trabalhava nos 2 lugares, eu tenho um humor um pouco ácido, né? Quem é meu aluno sabe. Aí eu costumava dizer que de manhã meus pacientes eram os que morriam e de tarde os que matavam. Mas, claro, de uma brincadeira, que eu não falava, né? Só falava para as pessoas íntimas, para dizer que eu sempre lidava com isso da morte e como é duro muitas vezes essa escuta do psicólogo. E eu sempre preferia comer no sistema prisional, porque a alimentação era muito mais saborosa. Os internos não tinham dificuldades com repressões, com alguns ditames
muito duros que vinham da polícia, né? Revistas, apreensões de elementos que não eram permitidos, mas se as visitas eram suspensas, essa cadeia poderia ter rebelião, ou se a alimentação não estava contente, isso poderia gerar uma rebelião. E eu fiz esse adendo da visita para falar que a gente acompanhava a dureza, a crueza de ser mulher por essa via da visita. Sempre os internos recebiam visitas, e sempre visitas de mulheres. Quando um interno tinha, por exemplo, uma posição maior no organograma do crime, ele proibia que outros internos recebessem visitas e cadastrava esses internos, todos com seu nome, e as visitas dos outros internos viravam suas visitas. Então, eles conseguiam receber visitas de diversas mulheres. As mulheres do conjunto penal feminino mal tinham visitas. Então, eram sempre muito abandonadas, inclusive por outras mulheres também, e isso era muito duro, muito cruel. Bom, voltando a essa questão do progressão do regime, a gente, por pertencer a esse concurso da Secretaria de Ação e Ressocialização Penitenciária, a gente não fazia avaliação a serviço dos defensores privados dos internos. Então, se um interno queria progredir de regime, sair do regime fechado para o semiaberto, e seu advogado demandasse que o psicólogo, que eu fizesse uma avaliação, isso era vedado. Um laudo de acompanhamento psicológico era vedado. Uma vez que o paciente era institucionalizado, o interno era institucionalizado, ele estava sob a tutela e custódia do sistema prisional e os documentos não eram fornecidos a não ser documentos médicos. Então, a gente só fazia essas avaliações sob demanda da Defensoria Pública ou da promotoria. Infelizmente, a maior demanda vinha realmente da promotoria. Ou seja, acho que a doutora Silvana falou isso, para reiterar ou de alguma forma solidificar ou objetivar o pensamento da justiça, era demandado a nós um relatório ou laudo psicológico para que se falasse um pouco da condição psíquica desse paciente. A ideia do conselho é que a gente pudesse falar da condição psíquica desse paciente, porque para nós é vedado duas questões que eram muito demandadas. Uma delas é o estabelecimento do binômio causa e efeito, ou seja, fulano cometeu esse crime por causa disso. A gente não consegue, do ponto de vista da psicologia, enquanto ciência e profissão, estabelecer que alguém cometeu tal crime por conta de tal coisa. É de um determinismo e de uma linearidade que vai na contramão da complexidade do nosso objeto de estudo. Então, pelo conselho, a gente não pode fazer isso. Um segundo ponto é que a gente não trabalha com prognóstico psicológico. E sim, gente, era muito demandado que a gente fizesse isso. De que maneira? Que a gente pudesse dizer, né, desse interno que queria para o semiaberto, se ele ia, ou qual a probabilidade de que ele tivesse uma recidiva do crime. Ou seja, que ele pudesse cometer novamente o crime. E o juiz não pede, o juiz determina, né? Então, se a gente colocasse uma avaliação psicológica que não estivesse contente do juiz, ele mandava voltar e a gente tinha que refazer. Então, a gente ficava numa condição um pouco delicada. Responder à demanda do juiz e agir eticamente de acordo com o que o conselho nos impõe. E aí, o que a gente vai fazer? Vai responder a que demanda? Vai se opor uma e responder a outra? E aí é que entra a sutileza do olhar clínico, a sutileza de dar tratamento a uma demanda, que é o que a gente faz na clínica o tempo todo. A gente não se opõe nem responde a uma demanda, e a psicanálise nos ensina isso, a gente dá tratamento à demanda. Então, o que era feito é que a gente tinha uma série de quesitações da promotoria. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só para vocês, não é um documento
vamos dizer assim, privativo, essas quesitações, que são padronizadas, deixa eu ver se eu acho. Mas para dar alguns exemplos para vocês do que nos era perguntado. Então, por exemplo, era perguntado se esse interno tinha noção de ilicitude. Que é isso? Se esse interno tinha noção de que aquele crime era ilícito, era proibido. Isso era muito importante e a gente podia responder, porque aquele interno que não tinha noção de ilicitude, ou seja, que aquilo era ilícito, poderia ser um interno que era inimputável. O que quer dizer isso? É que é uma pessoa que não está passível aí de sofrer a mesma forma de julgamento, porque tem uma alteração de juízo de realidade, possivelmente um funcionamento mais psicótico, algumas formações de delírio, e que não tinha como conjugar a realidade tal qual o neurótico poderia. Nesse sentido, essa pena deveria ser convertida numa condição outra, como, por exemplo, está no manicômio judiciário, que era o HCT, que é o Hospital de Custódia e Tratamento. Então, era perguntado se... Não estou achando aqui, não. Se esse interno tinha noção de ilicitude, se esse interno poderia, e qual a probabilidade de voltar a progredir, particular minha, eu costumava descrever os dados psicológicos achados. E aí eu vou falar dos instrumentos daqui a pouquinho que eu utilizava. Acho que eu achei aqui. Ah, não, não tem problema. Então, noção de ilicitude, prognóstico, a condição psíquica subjetiva do interno no momento. E aí é sempre importante colocar para vocês, gente, que não só no sistema prisional, mas qualquer contexto de avaliação psicológica, a gente precisa circunstanciar, e eu sempre fazia isso nos relatórios, que qualquer aferição que tínhamos era tangente ao momento avaliativo e que os dados psicológicos aferidos não eram cristalizados e a natureza do nosso objeto era dinâmica. Por que a gente fazia isso? Porque às vezes a promotoria ou a própria defensoria queria utilizar um relatório elaborado há 2 anos atrás e esse sujeito há 2 anos atrás podia ter passado por algum processo de retificação subjetiva. Ah, Larissa, mas se ele não se submeter a uma psicoterapia, como que ele passa por uma mudança dessa magnitude? Na minha experiência clínica, não tenho assim, um estudo sobre isso, mas na minha experiência clínica, haviam 2 aspectos que podiam fazer essa retificação fora do contexto terapêutico. Uma era, as duas envolviam aí o que a psicanálise chama de alienação. Uma era o nascimento de um filho, e esse homem se vê no lugar da paternidade, no lugar dessa função do nome do pai, nesse lugar narcísico de trazer uma outra pessoa no mundo e projetar o que essa outra pessoa poderia trazer, viver. E eu escutava, eu não quero isso para o meu filho, e isso gerava algum efeito, muitas vezes, até porque muitas vezes esses homens que cometiam crimes, na maioria das vezes, foram abandonados por seus pais, e isso é uma realidade, na verdade, da nossa população, né? Mães solos abandonadas. E uma outra condição, que também tinha a ver com alienação, era quando essas pessoas se engajavam em grupos religiosos, do lugar de líder religioso, que também tem a ver com essa função do nome do pai. Quer dizer, eles se engajavam na lei, normalmente não tinham muitas, infelizmente, religiões de matrizes africanas, então eram religiões mais ligadas a internos evangélicos, mas eles se engajavam na palavra da Bíblia, nos ensinamentos, e isso trazia, de alguma forma, um contorno ou outro em relação à lei.
Uma coisa que eu queria também trazer para vocês, que eu observava na avaliação, tem a ver com uma condição sócio-histórica cultural aqui. Eu arriscaria dizer que no máximo 2% dos internos tinham mais ou menos ali uma estrutura perversa. Isso equivale a dizer que mais ou menos 90 ou mais, 90% dos internos que estavam ali eram neuróticos. E nós neuróticos mentimos o tempo todo, né? Para poder dar conta da relação com o outro, mas uns passam ao ato ou fazem acting outs aí. Porque a gente não pode desprivilegiar na nossa região, na Bahia, em Salvador, no nosso país, a fragilidade econômica, social, a crueza e a crueldade que é o abismo social. Isso não é sem efeito para as montagens sociais, para a transgressão, para a criminologia. E eu posso dizer isso com segurança do lugar de quem escutou pessoas, do lugar de que estudou algumas coisas sobre isso, mas também do lugar de comparar com a ideia de que o número de cadeias no Brasil só cresce do ponto de vista de demanda. Em países como a Dinamarca, a gente tem cadeias sendo fechadas por falta de internos. E aí, muitos estigmas aparecem para esses apenados, e eles também, muitos melancólicos, inclusive, se colocando no lugar de dejeto. E aí eu perguntava para o agente penitenciário, né, que as pessoas chamam de carcereiro, mas é o agente penitenciário, agente de ressocialização, e aí eles se queixavam muito, falavam, eu sou trabalhador, sou concursado, eu não tenho, pelo meu plano de saúde, acesso a psicólogo, mas esse moço, não, pela falta de outra palavra, que está aqui, que cometeu um crime, tem psicólogo semanalmente. E eu acolho sua dor, acolho isso, uma certa revolta disso daí, mas é importante que se pense o Estado dentro dessa perspectiva de uma tentativa de ressocialização e de reparação social. Porque se o Brasil tivesse uma outra formatação histórica, cultural, a gente não teria essa condição. Quer dizer, será que as pessoas negras nascem predispostas à criminologia, né? Uma ideia que chegou a ser pensada pela ciência séculos atrás? Claro que não. Claro que não. Então, por que nós temos mais pessoas pretas no sistema prisional? Por que essas pessoas ficam esquecidas? Segundo a legislação, a pessoa não pode ficar 3 anos no sistema prisional sem julgamento. E aí eu sempre fazia revisão de prontuário interno, prontuário jurídico do paciente, para poder elaborar a avaliação. E eu via que tinha internos que estavam lá 4 anos sem sequer ter um único julgamento. E isso era totalmente ilícito. Se essa pessoa tivesse um advogado que chegasse junto, sem ser um defensor público, porque às vezes o defensor público realmente não dava conta desse montante, essa pessoa seria liberta simplesmente porque o Estado estava infringindo a lei. Então, lidar com a psicologia no sistema prisional, do ponto de vista avaliativo, tem muito a ver com suportar a castração, a nossa impotência, a transgressão potencial e progressiva daquele local, que passa pela violência que aquelas pessoas cometiam na rua, pela violência que essas pessoas sofriam lá dentro e pela violência que o próprio Estado também oferecia a essas pessoas. Tenho mais quanto tempo, Beta? Estamos aí encerrando. Dá para você finalizar, porque a gente atrasou um pouquinho. Ótimo. Quais eram os instrumentos que eu utilizava? Como vocês sabem, eu tenho um viés de estudo pela psicanálise, então eu utilizava alguns testes, algumas avaliações, e priorizava os recursos mais projetivos. Então, eu sempre utilizava o HTP, que é o House Tree Person, que é o desenho da casa, da árvore da pessoa. A casa correspondia aí à família, a árvore, a relação do sujeito com o ambiente, e a pessoa, sempre o paciente desenhava uma pessoa do mesmo sexo e do sexo oposto, né? E isso era bem interessante, que do ponto de vista projetivo a gente conseguia avaliar a agressividade,
estrutura psíquica. O HTP tem um inquérito com algumas perguntas que guiavam, e testes projetivos são especialmente interessantes nesse contexto que as pessoas são muito sagazes, então isso fazia com que eles estivessem com as defesas perturbadas e pudessem efetivamente se expressar. Um teste que eu gostava bastante, ele não é vedado, mas não é mais recomendado, mas isso é sempre revisto, então vou olhar no SATEPS, isso foi do ano passado, que era as pirâmides de Pfister, as pirâmides descoloridas de Pfister. E tem muita pesquisa, é um teste maravilhoso, é um teste projetivo de personalidade e que a gente conseguia avaliar uma série de elementos em relação à psicose, impulsividade, em relação ao manejo perverso, em relação ao controle de impulsos. E é um teste inicialmente muito difícil, mas que nos trazia muitas coisas. Eu trabalhava sempre com a entrevista clínica, sempre, resgate do prontuário jurídico e a escala RE, que não é privativa do psicólogo, que é uma escala que trabalhava, a PCLR, que trabalhava indícios de psicopatia. É uma escala que eu olhava com um certo cuidado, porque trazia perguntas em relação à orientação sexual, e é uma escala que foi validada aqui, mas que vem de uma realidade americana que me parecia, quem sou eu para falar, mas parecia que algumas questões não eram muito bem aplicadas aqui, mas era interessante porque trazia um pouco da expressão desse sujeito desde o momento escolar, na infância, na adolescência, algumas perversidades com o outro, com os animais, a dificuldade com a disciplina, falta de engajamento com o estudo. E aí eu conjugava todas essas testagens, lia todos esses materiais, elaborava um laudo, emitia esse laudo, e aí fazia a devolução a quem é de direito. Aí eu pergunto para vocês, pensando na avaliação psicológica, quem é de direito? Um sujeito, né? Mas o sujeito está institucionalizado. E aí, então, eu emitia o laudo, dava uma devolução para a promotoria, por exemplo, e sempre chamava esse interno. E aí eu trazia, olha, a gente fez esse teste, eu pude perceber no que você trouxe elementos associados, e aí, claro, eu tinha essa sagacidade de falar elementos associados à impulsividade, a uma inquietação no ambiente familiar, a uma adaptação ao ambiente prisional, e trazia um panorama geral. Nunca fui muito hostilizada, estou sendo bondosa, nunca fui hostilizada no contexto prisional. São pessoas, são sujeitos que sofrem, muitas vezes têm uma certa perversidade, mas já vi em outros contextos pessoas muito mais perversas, viam na psicologia um ponto de enganche, de resgate do seu caráter humanitário, e mesmo avaliados para fins de progressão de regime, eles não sentiam a gente como ameaça. Eles sentiam que a gente estava ali fazendo seu trabalho. A leitura que eu posso fazer disso, para finalizar, é que a condução não violenta do psicólogo, uma condução ética, uma condução que legitima e sustenta o tempo todo os direitos humanos, é transmitido para essas pessoas, e essas pessoas nos acolhem desse mesmo lugar, mesmo que tenham atos transgressivos importantes em jogo aí. Tá certo? Acho que era um pouquinho essa minha fala. Se alguém tiver alguma pergunta, agradecer a vocês pelo convite, pela possibilidade de falar um pouquinho também. Obrigada, Lari, né? Mais uma vez aí pela sua presença, brilhantando cada dia mais a nossa semana de psicologia. Seus alunos aqui estão dizendo que não, você deixa eles na dúvida entre o hospital e a jurídica, porque cada vez que você fala de um tema ou de outro, eles ficam assim, apaixonados. Acho que é a primeira vez que eu falo de jurídica aqui. E aí eles ficam assim, para onde vai agora, né? Com tantas possibilidades. Faz que nem Jung. Se vocês falarem que eu falei isso, eu vou dizer que é mentira, mas faz que nem Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, né? Mas seja só uma alma diante de outra alma. Mas seja sério que eu falei isso, eu vou falar que é tudo mentira.
Então, muito obrigada pela sua contribuição. Teve uma pergunta aqui que foi feita, qual a diferença entre a psicologia forense e a psicologia jurídica? Se há diferença e qual seria essa diferença? Tem, A psicologia forense é a psicologia criminal, que é a psicologia que estuda a psicodinâmica ou a lógica da criminologia. A psicologia jurídica é a psicologia que é essa que eu falei, que é a atuação do psicólogo no contexto jurídico, no contexto das leis. Então, que não só trabalha com assistência, mas que também trabalha nessa mediação entre o Estado e o interno, e menos atenta a essa dinâmica da psicopatia, sociopatia, enfim, dessa coisa aí da criminologia. Fale, Jailson, que sabe bastante Larissa, disso. eu posso complementar o que você falou? Por favor, Já sabe muito. e já entra aí. Eu só quero complementar a resposta de minha amiga, eu digo amiga como você também, Roberta, né? A minha amiga que eu telefonei para ela, ela não me atendeu no horário que ela me pediu, e uma que está me devendo um bolo, que mesmo no período de pandemia eu não esqueço. Bolo de Roberta. Mas para retornar, né? Olha só, gente, quando a gente pensa nas áreas de atuação do psicólogo, principalmente no grande guarda-chuva que nós vamos chamar de psicologia jurídica, o psicólogo forense já vem dizendo a própria linguística, vem falando, a atuação do psicólogo no fórum. São aqueles psicólogos que vão atuar diretamente junto aos juízes e à promotoria, esses psicólogos forenses. Dentro da psicologia jurídica, em si, por si só, é um arcabouço de conhecimento da psicologia que vai fundamentar as práticas dos psicólogos, sejam eles na área do presídio, como a professora Larissa, que atua na área do presídio, sejam os psicólogos da investigação criminal, que está começando agora no Brasil, né? Nos Estados Unidos, na Europa, para ser detetive da polícia, tem que ser psicólogo com formação em psicologia da investigação criminal. No Brasil, nós só temos uma, que é a Aline Lobato, que é paraibana, né? Porque já deu até palestras aqui Já, e como é o nome daquele moço que morreu até recentemente da USP, que era referência em criminologia? E você, por que você veio me fazer pergunta difícil? Esqueci. Eu vou lembrar. Eu vou pesquisar aqui para falar para os meninos estudarem. Vou tentar pesquisar. O grande curso hoje de formação em psicologia jurídica no Brasil está em Curitiba, né? Está na cidade de Curitiba, né? Na faculdade que tem até um mestrado e um doutorado em psicologia jurídica, né? É o único de formação. Mas a gente está vendo que essa psicologia jurídica, ela cria... Desculpa, Jai, lembrei. Professor Alvino. Não, é professor Alvino Augusto Sá. Para quem quiser, que tiver interesse de estudar. Alvino Augusto Sá, desculpa. Perfeito. Agora saí. É para eu continuar? Vou lhe apresentar formalmente, então você volta, né? Obrigada, Jair, obrigada, Lari. Eu vou precisar sair, infelizmente, mas... Então, deixa eu se despedir. Mas eu queria agradecer e falar que vocês estão em excelentes mãos com o professor Jair Sug, em tudo que vocês puderem. Façam um monte de perguntas, que ele é o cara nesse tema aí, viu? Não. Um beijo. Não. Boa noite, Lari, obrigada. Então, vamos lá, né? Professor Jailson, que já começou a falar, a contribuir com a nossa semana aqui da psicologia. Jailson é mestre em gestão de educação e trabalho, especialista em psicologia da personalidade, conhecidíssimo de todos vocês, professor Jailson, e que vai falar essa noite, vai contribuir mais ainda, né, com a nossa formação. E cadê, Jailson, o seu tema? Psicologia e criminologia. É esse
Sim. É esse aí. É E isso. contribuições para o sistema da justiça. Obrigada, Isso. Jailson. É com você. Obrigado. Eu quero até registrar, Roberta, que está presente meus alunos da Pitágoras de Bom Jesus da Lapa, do curso de Direito. São os seus. Eu vi eles aqui no YouTube, falando, colocando nome. Eu vi eles aqui. Bem-vindos! Eles teriam aula comigo hoje, e o diretor, quando eu mandei o fly da nossa semana de psicologia, ele disse, Jailson, porque eu ia pedir para remarcar minha aula. Ele disse, não, leve os alunos para essa palestra, que com certeza, né, eles ouvindo até outros psicólogos e até a doutora Silvana, que estava presente, com certeza eles tiveram uma contribuição para esse semestre eu puxar mais, espremer mais deles. Tá bom? Ótimo. Duas coisas que a gente deve pensar, né, quando a gente pensa no que a psicologia pode trazer de contribuição, né, para a área do direito, né? Especificamente da área do direito penal. Claro que quando a gente pensa na psicologia, na área do direito, como já foi exposto, nós vamos ter várias, né, bora dizer assim, nós vamos ter várias atuações que esse psicólogo ele pode bora dizer assim, apresentar na sua contribuição. E entre elas está essa daí, né? Porque nós vamos trabalhar em conjunto, né? Quais são as atuações que nós, psicólogos, vamos trabalhar junto com na área jurídica, na atualidade, na contemporaneidade? Claro que a ferramenta e o instrumento que é nosso, da psicologia, que são as avaliações psicológicas, onde nós vamos dar uma contribuição total de laudos e pareceres. A professora Larissa, ela estava falando de alguns testes e de algumas avaliações que ela utiliza no presídio. E, por exemplo, nós temos uma avaliação psicológica chamada PCLR, que identifica os indivíduos que predominam traços psicopáticos perversos. Ele é uma ferramenta muito assertiva de como nós vamos utilizar nessa nossa prática. Então, quais são os conhecimentos da psicologia? Né? Claro que nesse primeiro momento a gente vai pensar em como é que se forma a nossa personalidade. Né? Por quê? Porque quanto à psicologia, ela volta um olhar, né, para os estudos do comportamento, dos processos mentais. O direito ele vai focar bem dentro das regras que vão influenciar esse comportamento. Olha, e o que é que seria esse comportamento para nós da psicologia? Né? E esse conjunto de regras norteadoras e o direito vai dar uma ênfase no comportamento do sujeito. Claro que nesse momento a gente começa a pensar assim, sim, e o que é que seria a personalidade? Né? No último concurso para promotoria, né, caiu até essa questão. O que é que o direito ele vai julgar no indivíduo? É o comportamento? É a personalidade? Né? São as atitudes? O direito ela julga a lei simbólica do sujeito. A lei jurídica ela vai julgar a lei simbólica. A lei simbólica é aquela que vai estruturar a personalidade.
né? É a lei moral. Essa lei moral, né, que como é que essa psicologia ela traz toda essa compreensão, né, desse sujeito em suas práticas. Então, quais são os arcabouços quando a gente fala de processos mentais, funções mentais, estruturas cognitivas, que a psicologia vai trazer para trazer uma compreensão na área criminal? Uma é quando a gente fala assim, pronto, e o que é uma personalidade criminosa? Né? E o que é uma personalidade normal? Né? E a grande questão que a gente pode levantar de hipótese é qual é a função